Posso fazer a próxima? Ó, o texto diz assim: com apuro formal, o poema tece. O que é o poema tece? O poema constrói um conjunto semântico que metaforiza a atitude feminina de... Ei, ele disse que o poema constrói semanticamente. O que quer dizer semanticamente, pessoal? Por meio de conceitos, um conjunto semântico que metaforiza a atitude feminina. Ei, vocês vão ter que buscar o que houve de atitude feminina que foi metaforizada. Ou seja, ele falou de atitudes de mulheres, reações de mulheres, por meio de metáforas. Aí eu vou lá no texto, e o nome do texto é Uma Ouriça. Se eu disser que você é uma pessoa ouriçada, você é o quê? Tá. Eu já disse aqui que para a gente poder traduzir poesia, a gente tem que usar muita imaginação. Foi ou não foi? Qual a primeira coisa que eu devo imaginar? Como é um ouriço. Como é um ouriço, pessoal? Cheio de quê? Espinhos, né? Esses espinhos servem para a sua proteção, não servem? Então, se você é uma pessoa ouriçada, você é uma pessoa que é raivosa e usa seus espinhos. Entendeu a ideia? Ah, professor, então ele fez um poema para uma mulher, mas está chamando ela de ouriça. Exatamente. Ela é uma ouriça. Só que aí, minha gente, estamos falando de João Cabral de Melo Neto, um dos poetas mais importantes da literatura brasileira. Para poder traduzir o texto desse homem, tem que usar muita imaginação, viu? Algumas expressões que ele usou prejudicam um pouco o entendimento, mas eu vou ajudá-los para que vocês possam traduzir perfeitamente. Se liga. Se o de longe, ó, primeira expressão que prejudica, o de longe. O que é que vocês entendem por o de longe? Ei, eu estou próximo a vocês? Não, estou longe, né? Então, eu sou o de longe. Eu sou outro. Coloque o de longe, coloque outro. Outro. A outra pessoa. Entenderam a ideia? O de longe é a outra pessoa. Ó, vou trocar, viu, de longe por outro para ficar mais simples, tá certo? Se o outro esboça lhe chegar perto, viu? Ei, se o outro lhe esboça lhe chegar perto, é o quê? Um ato de invasão, invasivo. Eita, se o outro diz que vai te invadir, você se fecha. E aí, como é que se fecha? Convexo integral de esfera. Se eriça, bélica e multispienta. Quem é que fica bélica e multispienta? A mulher. E por que ela fica bélica e multispienta? Tipo um ouriço. Boa. E esfera e espinho. Se eriça a espera. Estou toda esperando aqui, ó. Ela fica esperando, cheia de espinhos. Mas não passiva. Como o ouriço na loca. Porque o ouriço fica paradinho lá, esperando uma vítima chegar, né? Pisar nele. Aqui não, ela não espera não. O que ele diz? Ó, nem só defensiva, como se eriça o gato. Sim, agressiva, como jamais o ouriço. Do agressivo capaz de bote, de salto. Não do salto para trás, como o gato, daquele capaz de salto para salto. Então ele disse que se o outro tenta invadir o ambiente dela, ela se protege, fica agressiva. É ou não é? Infelizmente, pessoal, esse texto ficou juntinho, porque tinha um espaço aí agora. Você pode passar uma linha. São duas estrofes. A primeira estrofe que eu acabei de ler, e aí começava agora a segunda estrofe, tá bom? A segunda estrofe começa dizendo o seguinte, pessoal. Se o de longe... Eita, o de longe de novo. Quem é o de longe? É o outro. Se o outro lhe chega de longe. Eita, o que é de longe? O que é que você entende por de longe? Se o de longe, ou seja, se o outro lhe chega de longe. De longe quer dizer sem tocar, sem causar ameaça. Entendeu? Sem tocar, sem ser invasivo, sem causar ameaça. Ei, se causou ameaça, ela se protegeu. Mas se não causou ameaça, o que é que acontece? De esfera aos espinhos, ela se desouriça. Grife isso aí, desouriça. Ela antes estava toda o quê, minha gente? Armada para se proteger. Agora ela se desarmou.
reconverte o metal hermético e armado na carne de antes côncava e propícia, e as molas felinas para o assalto, nas molas em espiral para o abraço. Ela desouriçou e agora ela está pronta para o abraço. Pronta para o abraço é porque ela aceitou o relacionamento. Eita, professor, então, peraí, eu tenho duas atitudes femininas aí metaforizadas. Ela usou, o autor usou o ouriço, metaforicamente, para representar a atitude feminina, mas as atitudes são diferentes. No primeiro bloco, a atitude é agressiva, é ou não é? E no segundo bloco, é a atitude de quê? De abraçar, de estar junto. Então, professor, é só marcar a alternativa que fala isso. Exatamente. Podemos ir para a alternativa? O poema tece um conjunto semântico que metaforiza a atitude feminina de quê? Tenacidade transformada em brandura. O que é tenacidade? Se eu disser que você é uma pessoa tenaz, eu estou dizendo que você é uma pessoa o quê? Dura. Tenacidade é dureza. Dureza transformada em brandura. Se você é uma pessoa branda, você é uma pessoa o quê, pessoal? Meiga. Ei, o começo, a mulher é tenaz. No segundo, se ela está pronta para o abraço, ela é branda. Sim, essa está correta. Agora vamos ver as outras, né? Essa é correta. Obstinação traduzida em isolamento. Obstinação até sim. É uma figura obstinada. Ela diz, não, chega perto não. Mas o segundo diz que tem isolamento. Mas como tem isolamento se ela aceitou o abraço? Abraço não é isolado. Está errado. A alternativa C. Inércia provocada pelo desejo platônico. Ela ficou inerte no começo? Diz que não. Que ela não era passiva, não. Ela ia ser agressiva. Está errado. Irreverência cultivada de forma cautelosa. Irreverência é humor, pessoal. Não tratou de humor aí, não. Letra E. Desconfiança consumada pela intolerância. Tem uma desconfiança no começo, mas o final não é mais desconfiança porque ele mostra dois aspectos de personalidade. Portanto, é falsa. Correta mesmo a letra A.